Bom dia, vamos dar continuidade à nossa leitura da Catena Áurea do Evangelho de São Marcos. Hoje vamos fazer a Lécio 5, do versículo 12 ao 13 do capítulo 1 do Evangelho. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto e permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. São João Crisóstomo. Uma vez que Cristo fazia e suportava tudo para nos instruir, começou depois do batismo, habitando em lugar ermo e lutou contra o diabo, de modo a suportar pacientemente depois do batismo as maiores tentações de cada um dos batizados e não se perturbar, como se aquilo ocorresse contra a esperança, mas, suportando tudo, permanecer vencedor. Assim, mesmo que Deus permita que ocorram tentações de muitos outros modos, permite-o também por isto, para que conheças que o homem tentado constitui-se em maior honra. Com efeito, o diabo não se aproxima senão quando tiver visto alguém constituído em maior honra. E por isso se diz, imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Por isso não o mostrou simplesmente indo para o deserto, mas sendo impelido, para que compreendas que isto foi feito de acordo com a palavra da disposição divina. E por isso também indicou que não deve o homem lançar a si mesmo contra a tentação, mas como que impelido de outra parte rumo à tentação, deve dela sair vencedor. São Beda. E para que a ninguém surgisse a dúvida a respeito de qual espírito o impeliu para o deserto, de caso pensado, Lucas contou em primeiro lugar que Jesus, cheio do Espírito Santo, partiu do Jordão e depois concluiu: e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Para que não se pensasse que o espírito imundo pudesse algo contra aquele que, cheio do Espírito Santo, retirando-se para onde queria, fazia o que queria. São João Crisóstomo. O Espírito o impeliu para o deserto. Com efeito, uma vez que propunha chamar o diabo para tentá-lo, não deu ocasião apenas pela fome, mas também pelo lugar, pois o diabo se introduz sobretudo quando vê homens que permanecem solitários. São Beda. Apartou-se também em direção ao deserto para nos ensinar a, uma vez abandonadas as seduções do mundo e a companhia dos maus, sujeitarmos-nos em tudo às ordens divinas. Ele é tentado sozinho pelo diabo, para nos dar a saber que todos os que querem viver piamente em Cristo sofrem perseguições, razão pela qual se segue, e permaneceu no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Foi tentado por 40 dias e por 40 noites para mostrar que enquanto, vivendo aqui, servimos o Senhor, quer nos afague a prosperidade, coisa que é própria do dia, quer se faça a adversidade, coisa que convém às sombras da noite, por todo o tempo o adversário está presente. Ele que não cessa de opor-se, tentando ao nosso caminho. 40 dias e 40 noites com efeito insinuam todo o tempo deste século, pois o mundo no qual servimos o Senhor é dividido em 4 partes. Por outro lado,
São 10 os preceitos com cuja observância lutamos contra o inimigo, e 10 vezes 4 é igual a 40. Segue-se, vivia entre os animais selvagens. Pseudo Crisóstomo diz isto para mostrar de que maneira era o deserto. Era, pois, intransitável para os homens e cheio de animais selvagens. Segue-se, e os anjos o serviam. Com efeito, depois da tentação e da vitória contra o diabo, ocupou-se da salvação dos homens. E como diz o apóstolo, os anjos são enviados para exercer o seu ministério a favor daqueles que hão de receber a herança da salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Deve-se também notar que os anjos servidores conservam-se junto daquele que vence a tentação. São Beda. Deve-se considerar também que Cristo se detém entre os animais selvagens como homem, mas serve-se do ministério angélico como Deus. Também nós, quando suportamos no deserto de uma intimidade santa, com uma alma sem mancha, os costumes bestiais dos homens, merecemos o serviço dos anjos, pelos quais, tendo deixado os corpos, somos transportados à eterna beatitude. Pseudo Jerônimo. Ou então, os animais pacíficos estão conosco, assim como na arca os animais puros com os imundos, quando a carne não deseja ardentemente contra o espírito. Depois disso, os anjos servidores são-nos enviados para darem respostas e consolações aos corações vigilantes.